Em julho de 1969, um grande salto para a humanidade catapultou Neil Armstrong até à superfície lunar. A chegada do primeiro astronauta à Lua fez justiça ao primeiro homem que há centenas de milhares de anos apontou para a branquidão do nosso satélite e sonhou que um dia seria possível ao povo das cavernas subir até lá acima. Numa altura em que a conquista do espaço voltou às agendas dos governos de vários países e de vários grupos privados, reforça-se a importância da investigação científica nesta área. Olá, eu sou a Mariana e hoje vamos falar sobre exploração espacial. A exploração espacial exige o máximo das capacidades tecnológicas e inovadoras da ciência para permitir que as missões sejam realizadas com segurança e eficiência. O mundo das tecnologias pensadas para a exploração espacial envolve grandes investimentos financeiros e requerem mão de obra altamente qualificada, facto que estimula o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. E as inovações que surgem da exploração espacial são frequentemente transferidas para outras áreas, como a medicina, os transportes, a energia ou até as tecnologias da informação. Para não ficarem em terra nesta renovada corrida ao espaço, as empresas e universidades portuguesas enfrentam desafios enormes. Rui Santos é diretor de um grupo empresarial que agrega as indústrias lusas ligadas à aeronáutica, ao espaço e à defesa e antevê para Portugal boas alunagens por espaços nunca antes navegados. A exploração espacial, portanto, é um campo muito grande, né? Muito abrangente, portanto, que envolve diversos desafios, quer seja, né, missões tripuladas, não tripuladas, astronomia, portanto, há aqui uma panóplia muito grande que permite a exploração do espaço e, no fundo, os desafios são imensos, não é? Portanto, quer seja a nível de comunicação, quer seja a nível de autonomia, quer seja ao nível de suporte, sistemas de suporte de vida, de propulsão, etc. Portanto, os desafios são muitos. Eu diria que estamos num momento, de facto, charneira, portanto, em que há, de facto, um desígnio a nível mundial alavancado por vontade de explorar e também, certamente, para alguma competição entre as nações principais, portanto, em que, no fundo, há um grande investimento. Portanto, é um momento certo para, de facto, almejar mais alto, não é? Pensar em grandes objetivos e é isso que nós vimos, não é? Com as missões que temos, por exemplo, da NASA, do Artemis, para a Lua, não é? Que será o primeiro passo para, de facto, conseguirmos ir mais longe, a pensar já em missões tripuladas para Marte. Portanto, no fundo, está a acontecer muita coisa, mas os desafios são imensos. E o que eu penso é que, de facto, é preciso olhar para esses desafios de uma forma muito inteligente, não é? Relativamente ao que é a investigação, nós temos belíssimos centros de investigação cá, temos um capital humano muito bom, não é? Formado, vão aparecendo cada vez mais cursos, portanto, estamos a equipar cada vez mais para sermos capazes de investigar e de criar produtos e serviços, portanto, inovadores relativamente a esta temática. Portugal ainda tem uma dimensão pequena, tem cada vez mais um histórico relevante e participação em missões, como eu disse, uma consolidação muito grande desde o início da nossa participação na ESA, mas estamos também nós próprios num momento charneira, não é? Portanto, estamos num momento em que não apenas participamos nas missões numa perspectiva mais de consolidação e de adquirir competências, mas sim num momento em que estamos a pegar nessas competências e a utilizá-las noutros mercados, nos mercados privados, telecomunicações, etc., observação da Terra e, no fundo, estamos finalmente a tentar capitalizar esse investimento para, de facto, começarmos a crescer mais na nossa capacidade de atuar nestes mercados. Na Universidade de Aveiro, os olhos de muitos cientistas há muito que estão virados para o céu. Em 2013, Nuno Borges de Carvalho viu um circuito eletrónico desenvolvido pela sua equipa rasgar a atmosfera à boleia de um voo da Agência Espacial Europeia. Feito com um nitrito de gálio do tamanho de um dedo polegar, o semicondutor que integrava o circuito eletrónico do satélite lançado em órbita da Terra pretendia demonstrar que é possível comunicar via satélite usando menos energia, ocupando menos espaço e resistindo estoicamente à radiação cósmica. A missão foi cumprida com sucesso. Nitrito de gálio, a nova tecnologia de nitrito de gálio para aplicações de radiocomunicações, vai permitir substituir nos satélites tradicionais, no que se chamava o Old Space,
nos satélites geoestacionários, vai permitir substituir os Travelling Wave Tube Amplifiers, portanto as válvulas, porque continuávamos a utilizar válvulas para fazer amplificação de sinal. O nitreto de cálio tem como objetivo reduzir significativamente o espaço que os Travelling Wave Tube Amplifiers tinham e, além disso, serem muito mais leves. Portanto, eu consigo construir satélites com mais capacidade ou, se nós quisermos, consigo construir satélites mais pequenos para colocar em órbita de forma muito mais eficiente. Ora, a experiência AlphaSat TDP-8, que é o nome que a Agência Espacial Europeia deu a essa experiência, foi coordenada em Portugal por uma empresa portuguesa e teve outras empresas envolvidas, e a Universidade de Aveiro desenvolveu, dentro do TDP-8, um oscilador, portanto um circuito de radiofrequência, que utilizava nitreto de cálio. O objetivo desse circuito era embarcá-lo num satélite, colocá-lo em voo, portanto, lançar o satélite e durante vários anos conseguir perceber se a tecnologia, portanto, se o sinal desse circuito se degradava ou não com a radiação fora da atmosfera. Portanto, o satélite esteve a operar diversos anos, verificamos que, de facto, o nitreto de cálio sobrevive às condições fora da atmosfera, portanto, fora da órbita, e foi a primeira vez que uma experiência de nitreto de cálio esteve a bordo de um satélite geoestacionário. E isto vai permitir o quê? Ou já está a permitir o quê? Já está a permitir que no New Space, portanto, nestas novas constelações de satélites mais pequenas, portanto, que normalmente se chamam de CubeSats, eu consiga construir soluções destas que consigam ser mais pequenas, mais leves, mais baratas e esperamos que nos permitam criar uma panóplia completamente diferente de acesso ao espaço. E acesso ao espaço para a utilização terrestre, e aí nós estamos a falar de utilização de internet em todo o mundo, e quando eu digo todo o mundo, é no meio do deserto do Saara, por exemplo, eu poder fazer uma chamada telefónica ou poder aceder às minhas redes sociais ou ver o meu e-mail. Vai permitir fazer agricultura inteligente ou de precisão, em que eu posso ter sensores na terra que em qualquer parte do mundo, mais uma vez, mesmo que eu tenha um campo de vários hectares, estar a transmitir esses dados para o satélite e estar a atualizar, digamos, qual é a monitorização desses campos em sítios que hoje eu não tenho acesso a dados, vai permitir construir satélites de observação da Terra para melhorar os problemas climáticos que temos estado a observar ou para fazer essa predição, e vai permitir ainda mais que é a exploração extraterrestre. E, portanto, vai-nos permitir construir sondas mais leves, mais simples, mais eficientes, para explorar Marte, para explorar a Lua, para explorar outros planetas da nossa galáxia. Uma base lunar permanentemente habitada por humanos e a partir da qual possa o Homo sapiens sapiens continuar a viagem até outras paragens do universo? Sim, foi um cenário ficcionado 1000 vezes na literatura, no cinema e na televisão, mas não é um cenário irrealista e até pode estar perto de ser concretizado. Nas mãos de Martinho Oliveira, diretor de uma das escolas politécnicas da Universidade de Aveiro, estão já em construção aqueles que são os primeiros alicerces da base. Impressas com tecnologia 3D, as instalações humanas na Lua poderão vir a usar como matéria-prima precisamente aquilo que não falta na Lua: pó lunar. A manufatura aditiva é vulgarmente designada por impressão 3D e eu aqui vou chamar-lhe impressão 3D por uma questão de facilidade de linguagem. Hoje há muitas técnicas de impressão e algumas delas são propícias ao processamento de determinado tipo de materiais. Materiais esses que têm que ser adequados às especificidades dessas mesmas tecnologias. Neste caso, deste projeto que estamos hoje aqui a acompanhar, trata-se de um projeto em que nós queremos levar a tecnologia de manufatura aditiva mais longe, isto é, para o espaço. E neste caso muito concreto, tirar partido daquilo que é os recursos naturais do nosso satélite, que é a Lua. E, portanto, o que nós fizemos, a ideia que tivemos foi de usar os recursos da Lua, nomeadamente pó lunar, normalmente designado por regolite, e usar esse pó como matéria-prima para processamento para manufatura aditiva. E porquê a Lua e porquê este pó? Bom, na realidade temos todos nós a ideia de que a Lua pode ser um importante ponto de partida para outra exploração espacial e, portanto, isso a acontecer, teremos que ter naturalmente muita oferta de espaços adequados
para que possamos dali fazer viagens para outros planetas, quem sabe. E, portanto, a nossa ideia foi então pegar informações sintéticas de pó lunar e tentar perceber as suas principais características do ponto de vista dos materiais, como é que nós podemos caracterizar esse pó lunar, como é que nós podemos formular esse pó lunar, adequando à técnica de impressão 3D selecionada para este efeito. Neste caso, a técnica de impressão 3D é a técnica de robocasting, portanto, um sistema em que nós vamos imprimir a partir de uma pasta de um material que é então constituída à base da formulação sintética de regolito, portanto uma formulação absolutamente inorgânica de pós. Todo o processo é feito aqui internamente na nossa universidade e em particular aqui na Escola Superior Aveiro Norte, desde um criterioso apuramento das qualidades desse mesmo pó lunar, da sua formulação e adequação em termos reológicos àquilo que vai ser o seu processamento no tal sistema de robocasting, que é um sistema de impressão 3D, e a partir daí o que nós fizemos foi uma adequação dessas formulações e fizemos essas formulações no sentido de adequá-las àquilo que será a realidade do espaço lunar, com uma intervenção mínima do lado, digamos, da Terra, ou seja, levar o mínimo de aditivos para a Lua. O pó lunar é um problema para os astronautas, é um pó muito fino, o que para nós é ótimo, porque nós procuramos exatamente pós com determinadas características, nomeadamente pós muito finos, que realmente possam ser então passíveis de serem processados por esta tecnologia. Esta tecnologia é transportável para a Lua? Do ponto de vista, digamos, é passível de ser transportado. Os conteúdos energéticos não são muito elevados e, portanto, aqui o que nós temos é que ter uma excelente adequação daquilo que é a formulação e as características reológicas, e esse estudo faz aqui, não é preciso ser feito na Lua. E, portanto, nós quisemos efetivamente fazer este trabalho como um ponto de partida para a exploração do espaço, para aquilo que é a nossa atividade no quadro da engenharia aeroespacial inclusiva, que é uma das nossas ofertas formativas e que permitem a quem faz exploração espacial ter condições para poder, efetivamente, com menor custo energético, com menor tempo de desenvolvimento, ter soluções que lhe permitam depois, a partir dali, explorar novos mundos, explorar novos planetas e dar a conhecer aquilo que é realmente o nosso sistema solar, que tanto precisamos conhecer em maior profundidade. Sabias que a tecnologia usada nas câmaras dos nossos telemóveis foi inicialmente desenvolvida para a exploração espacial? Foi nos laboratórios da NASA, no início da década de 90, que um engenheiro desenvolveu sensores de imagem mais baratos e que necessitavam de menos energia. Esses novos sensores impulsionaram a indústria de imagens digitais e permitiram o aparecimento de câmaras mais pequenas e de alta definição que vieram a ser incorporadas nos nossos telemóveis. Esse é um dos inúmeros exemplos de invenções e descobertas feitas pela ciência do espaço que contribuíram para o aparecimento de produtos úteis para a vida aqui, na Terra. Ainda na década de 60, durante o programa Apollo, investigadores da NASA desenvolveram sistemas de purificação da água com íons de prata que são usados até aos dias de hoje na limpeza de piscinas. Na mesma época desenvolveram-se pequenos aspiradores para recolher amostras de solo lunar, tecnologia que veio a ser usada nos famosos aspiradores de pó portáteis domésticos. Um exemplo mais recente é este aparelho de observação espacial de estrelas de neutrões, o NICER, que está no espaço desde 2017 e que incorpora uma nova tecnologia de emissão de raio-x que atualmente está a ser integrada na evolução dos equipamentos que realizam exames, como as mamografias. É por estas e por outras viagens que os cientistas estão a fazer pelo universo da criatividade, da tecnologia e da inovação que Rui Santos antevê que, em meio século, Marte possa vir a ser o palco de mais um grande salto para a humanidade. Relativamente ao futuro, quer dizer, eu acho que não há outro posicionamento neste momento que não seja pensar que vamos estar em Marte. Vamos estar em Marte, vamos estar com colónias, portanto, é exatamente esse tipo de pensamento que temos de ter. E, se eu olhar para trás, vejo os avanços tecnológicos que já foram feitos, não é? Portanto, e no fundo, é fácil perceber que é tudo exponencial, não é? Portanto, não estamos num crescimento linear. Sem dúvida alguma, eu olho para a nossa capacidade de criar coisas e desenvolver. Não vejo outro posicionamento que não seja pensar que daqui a 50 anos, ou até talvez menos, vamos ter essa capacidade de estar presente noutros planetas, em Marte certamente. A médio e curto prazo eu vejo mais Portugal ligado à parte da observação da Terra, à parte do Space Safety, por exemplo, com os debris, não é? Temos aí iniciativas muito interessantes.
Portanto, em que no fundo são áreas que penso que mais facilmente conseguiremos capitalizar este investimento e consolidação de competências que temos feito desde a nossa participação na ESA. Em termos da exploração espacial, obviamente, pronto, os desafios são muitos, nós sabemos, portanto, a Universidade, particularmente a Aveiro, está envolvida em alguns também muito interessantes. Isso às vezes são coisas um bocadinho fora da caixa, toda esta parte do 3D printing, por exemplo, né? Utilizando os novos materiais, portanto, chama muito a nós a necessidade de olharmos com calma para os desafios que nós temos e percebermos de que forma é que nos podemos posicionar. Portanto, é uma questão de todos acreditarmos nisso e de trabalharmos para isso. E o ser humano, em toda a sua história, já demonstrou que é muito bom derrubar obstáculos, não é? E a criar novos contextos, portanto, e é exatamente isso que eu penso que vai acontecer aqui. Do dedo que da caverna apontou há centenas de milhares de anos em direção a uma lua mais brilhante, chamativa, enigmática até hoje, muitos sonhos foram realizados, mas muitos mais estão ainda por concretizar. Com o avanço da tecnologia e o aumento do interesse público, a exploração espacial continuará a evoluir e a expandir-se, talvez até uma escala muito maior do que a dos anos 60 e 70. A exploração de outros planetas e luas no Sistema Solar, a exploração de recursos espaciais, como a mineração de asteroides e a busca por vida extraterrestre, são algumas das áreas que terão certamente o dedo, de novo, a apontar de curiosidades, de espanto e de sonho. Por hoje é tudo, até ao próximo programa e não se esqueçam que a ciência não tem limites.